Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Verne Frank. Tornando-nos misericordiosos. Lágrimas de misericórdia. Henry Bosch explica: se nossos corações não se entristecem com o destino dos que estão espiritualmente perdidos, então não vemos o mundo como Deus o vê. Testemunhar por Cristo será mais efetivo quando nossas palavras vierem de um coração de compaixão. David Garrick, um famoso ator shakespeariano, foi um dia atraído para uma reunião de evangelismo. Ele foi profundamente tocado pelas lágrimas que rolavam em profusão no rosto do pregador. De repente, uma senhora idosa levantou seu dedo já deformado, chamando a atenção do pregador, e perguntou: hoje, por 5 vezes em várias ruas dessa cidade, o ouvi implorar, e nessas 5 vezes vi suas lágrimas. Por que o senhor chora? Ele respondeu que não tinha outra alternativa a não ser chorar pela condição pavorosa dos perdidos. Aquele pregador em lágrimas, conhecido nas colônias do leste, era George Whitefield. Tempos depois, David Garrick disse: quando ouvi Whitefield, vi sua paixão e seu coração cheio de misericórdia. Sabia que o que ele queria dizer era que sem Cristo as pessoas pereceriam. Quando chegava ao ponto em que não tinha nada mais a dizer, estendia seus braços vigorosos e com sua voz, que soava como trovões, expressava o seu anelo às pessoas, dizendo: oh, oh! Garrick então concluiu: eu daria um punhado de moedas de ouro se pudesse exclamar um oh como aquele. Henry Bosch. Creio que entendo o que ele quis dizer. Ainda posso lembrar daquele tipo de choro que flui de um coração misericordioso. Certa noite, quando assentados em nosso carro esperávamos por um amigo que chegaria de trem, um homem, visivelmente bêbado, veio cambaleando em nossa direção, trazendo em si as marcas de uma vida devassa. Imaginei que aquele homem fosse o bêbado da cidade, pois outros que observavam sua condição gritavam palavras de desprezo e repugnância. Nunca me esqueço de meu sogro, que estava sentado ao meu lado. Repentinamente, uma profunda compaixão extravasou do fundo de seu coração e orou: ó Deus, meu Pai, eis aqui um filho de uma pobre mãe, irmão de alguém. Talvez possa até mesmo ser o pai de uma família cujos filhos em casa podem estar chorando. Onde está o papai esta noite? Como você pode ver, nunca me esqueci daquelas palavras de dor que fluíram do fundo de seu coração. Ele continuou a orar: meu Pai, eis aqui alguém, parte de tua criação caída, que ainda não encontrou a ti e nem o teu propósito para a sua vida. Ao nosso redor há pessoas que o ridicularizam e escarnecem por nunca terem sentido a compaixão de teu coração paternal. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-nos a todos por termos corações frios e por não demonstrarmos misericórdia como tu. O seu clamor e encargo foram de tal forma marcantes que nunca os esqueci. Por isso, fico considerando se foi isso o que o ator David Garrick sentiu ao dizer: oh, se eu pudesse suspirar um oh como George Whitefield. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Hoje há muita pregação e ensino, e isso é bom. Há também muita oração, até mesmo longas. No entanto, falta ainda uma coisa: um coração quebrantado, que pode derramar lágrimas e suspirar, oh, como Whitefield. Pai, posso ouvi-lo dizer a nós: alguém precisa assumir o encargo como o de Whitefield.
Seria eu? Apesar de em lágrimas semear, durante anos labutar, a semente certamente viverá. Ainda que o custo seja elevado, não será desperdiçado, pois Deus o fruto trará. Autor desconhecido.